Nossas boas-vindas a todas e todos. Hoje, com muita alegria, estamos abrindo o canal do NAPNE, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, da Universidade Federal do Paraná, data em que se comemora o Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu sou a professora Laura Sereta Moreira, coordenadora do NAPNE. Sou uma mulher branca, com cabelos ruivos compridos, olhos verdes, estatura média. Estou vestindo, nesse momento, uma blusa branca. Estou em Curitiba, em minha casa, no escritório. Atrás de mim há uma estante branca com vários livros. O meu sinal pela comunidade surda é o dedo indicador e médio tocando a maçã do rosto, por conta do olho expressivo. Registramos que esta oficina, intitulada Descomplica a Aprendizagem, Dislexia, Disgrafia, Desortografia e Descalculia, é uma ação conjunta entre a UNAPNE da UFPR e a Coordenadoria de Acessibilidade da Acessibilidade Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos a grata satisfação de contar nesse momento com o apoio de dois intérpretes, a Raquel Ruiz e o Félix Silva Santos, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, e também contamos com o apoio da acadêmica da Universidade Federal do Paraná, Luana Rodrigues. A Vivian, nossa palestrante, é fonoaudióloga, é mestre em filosofia pela Unesp de Marília, é doutora em ciências humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, faz parte da Coordenadoria de Acessibilidade Educacional da Federal de Santa Catarina e realiza estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Paraná. Na sequência, peço que os nossos intérpretes façam a sua audiodescrição, para que depois a nossa querida Vivian também o faça e inicie nossa oficina. É isso, pessoal, eu volto daqui a pouco. Uma ótima oficina para todos nós. Eu me chamo Silas, sou um homem negro, uso óculos de grau, tenho cabelos curtos, estou usando um headset preto e vermelho, sentado em uma cadeira com fundo azul e vestindo uma camisa preta. Meu nome é Raquel Ruiz, eu sou uma mulher branca de cabelos pretos e longos. Estou sentada numa cadeira, estou com a roupa preta também, e o meu fundo atrás é branco. Agora é a minha vez. Boa tarde a todos vocês, eu sou a Vivian, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos com mechas claras para baixo dos ombros, tenho os olhos também castanhos, uso um vestido preto, mas aparece apenas uma parte dele, ele tem alças vagas. Atrás de mim tem uma estante com livros, que ela fica na parede, com nichos, tem um pedacinho de um quadro da Darth Vader. Estou aqui em Florianópolis, e essa é uma tarde que a gente espera que seja bastante proveitosa, e tem o intuito de ser um bate-papo e também de rememorar algumas coisas da nossa infância, do nosso processo de aprendizagem. Eu vou iniciar a minha apresentação, eu vou colocar uma apresentação em PowerPoint, que está em fundo escuro. Ela tem alguns detalhes nas extremidades, nas cores azuis, vermelhas, em formato de onda, e as letras estão em branco, tá? Uma coisa que eu esqueci de mencionar, o meu sinal, que também foi dado pela comunidade surda, é a letra V, né, formada pelos dedos indicador e médio, fazendo esse movimento atrás da orelha, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Então, conseguem ver a minha apresentação?
Então, o nome da oficina é Descomplicando a Aprendizagem, como a Laura falou, e os caminhos que a gente vai seguir são conhecer um pouco mais sobre a dislexia, a disgrafia, a disortografia e também a descalculia. Bom, primeiro, para a gente entender o que se passa nesse processo de aprendizagem da leitura e da escrita, e por que algumas pessoas, de repente, podem encontrar algumas dificuldades, alguns impasses nesse caminho, é muito importante que a gente entenda como é o aprendizado da leitura e da escrita, né? Como foi esse caminho. Até, não que isso seja, assim, um momento que vocês vão fazer aqui, né, uma questão psicológica, uma volta, não é nada disso. Mas como a gente está numa oficina, eu acho que é interessante que vocês lembrem um pouco como que foi esse contato da escrita e da leitura que vocês vivenciaram na vida de vocês. Então, a gente tem uma escrita, né, a escrita que a gente se apropria no português, ela é uma escrita de natureza alfabética. O que significa isso? Significa que existe uma relação entre os fonemas, que são os sons, e os grafemas, que são as letras. Existe, então, uma relação entre a oralidade e a escrita. Isso significa que a oralidade, a escrita, uma seja o real reflexo da outra. Que uma seja muito caótica, né? A oralidade é informal, a escrita é algo muito minucioso. A gente pode ver isso na própria vivência que a gente tem da internet, né? A escrita na internet, nas redes sociais, ela pode ser extremamente leve, solta, sem esse compromisso da seriedade. Enquanto a oralidade, em alguns momentos, ela pode ser extremamente formal, né, uma palestra. Então, a questão não é essa, a questão é a gente começar a entender o quê? Que aquilo que eu falo tem relação com aquilo que eu escrevo. Por isso que toda palavra que começa com A, eu vou escrever da mesma forma, né? Eu vou usar o P e o A. É isso, gente, que a gente tem aquelas várias atividades na escola. Sabe aquela coisa de, vou procurar as letras, vou procurar várias palavras começadas com P, depois a mãe tem que procurar com o filho as palavras começadas com F, as palavras começadas com G. Então, por quê? Porque é para ela entender que existe uma relação também entre o objeto, o nome daquele objeto e a forma como eu escrevo. Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre algumas coisas que não que a gente esteja aqui defendendo, gente, uma questão organicista, não é nada disso. A gente entende que a leitura e a escrita, ela tem um atravessamento muito social, muito circunstancial, né? Ele depende de questões que são do cotidiano da pessoa. Porém, a gente tem que entender também que a gente não eu sempre brinco que a gente não é uma fumaça solta no mundo, né, gente? A gente tem um cérebro que está relacionado com as coisas que a gente faz, com as ações, com todas as práticas, incluindo a leitura escrita. Então, o que acontece com a leitura escrita? Porque às vezes ela é tão complexa e ela não acaba nunca, né, gente? A gente às vezes está ali já super avançado nos nossos estudos e ainda assim ler e escrever pode ser uma tarefa um pouco complicada. Todo o cérebro, gente, está envolvido. É uma circuitaria, é um circuito ali, né? Então, a gente tem regiões do cérebro que são frontal, que é aqui na testa, próxima da testa, que ela vai ter muito papel na atenção, na discriminação visual, na execução daquilo que eu faço, do meu freio inibitório, ou seja, para eu me segurar e saber, não, agora eu tenho que ler, eu tenho que prestar atenção. Nem sempre funciona, né, gente? Às vezes a gente está no final da página e a gente se toca que a gente não entendeu ainda o resto. Mas a gente precisa ter atenção, né, para focar naquilo que a gente está lendo, por exemplo, e segurar a informação. Então, por exemplo, eu estou ali lendo uma frase, quando chega no final, eu ainda tenho que lembrar aquilo que está no começo. Né? Demanda também, para ler e escrever, a ação do lobo temporal, que é esse que fica ao lado. Eu preciso ter uma memória auditiva, eu preciso entender a relação grafema-fonema, ou seja, qual é a letra que escreve determinado som. Isso, se a gente for lembrar lá do nosso passado, a gente lembra assim, né, que a gente ficava naquele esquema de tentar lembrar, mas como que faz mesmo o desenho dessa determinada letra? Aí que entra, né, o papel dessa região. O parietal,
né, que é uma região que fica mais no topo da cabeça, ele integra e sequencializa as informações, diversas informações que eu tenho ao longo da frase, as diferentes letras. Uma coisa é bolo, outra coisa é lobo. Então, quando eu mudo, muda completamente o sentido, tanto para ler quanto para escrever. E eu preciso também de uma memória visual e visomotora, que aí entra o meu lobo occipital. Porque imagina se a gente não guardasse as palavras que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Por isso que hoje a gente consegue bater o olho numa palavra e a gente já lê. A gente não precisa ler letrinha por letrinha. Aí eu trago só a imagem, né, para dar uma reforçada ali, onde está o lobo frontal mais próximo da testa, parietal no alto da cabeça, temporal no lado e occipital. Por que eu estou falando um pouco dessa coisa do cérebro em si? Porque eu já tive uma experiência clínica antes de me enveredar para o campo da educação. E a gente percebe que, de fato, né, quando uma pessoa ela tem alguma lesão no cérebro, isso pode, de algum modo, impactar a leitura e escrita. Significa que a pessoa não tem mais como, enfim, melhorar aquilo, ou adquirir algumas questões que foram perdidas? Em absoluto, algumas questões podem sim ser trabalhadas, e isso, gente, não se desarticula de uma questão psicológica circunstancial. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque esse terreno das dificuldades da leitura e da escrita, do transtorno, ele ainda é muito cercado de dissensos, de muitas questões complexas, mas eu acho que o mais importante é o que a pessoa apresenta e o que pode se trazer de ganho, né, na vida da pessoa, que intervenção a gente pode fazer. Então, gente, só fazendo aqui um pequeno resumo, para a gente começar a escrever, a gente tem que entender que existe uma questão do som que se relaciona com aquilo que eu escrevo. Por isso que na pré-escola a gente canta, a gente faz rima, tem um monte de musiquinhas e de coisas rimadas e de historinhas, porque a gente precisa relacionar. Por isso que a gente pinta o dedo e faz o contorno da letra. É por isso que a gente faz tanta pesquisa, não sei se é da época dos estudantes que estão assistindo, mas na minha época tinha isso, de fazer 1000 pesquisas na internet, para ver, em revistas, para ver aquilo que se relaciona ali o desenho com o som. Também a gente descobre as inúmeras palavras de uma língua são determinadas por um número limitado de fonemas, ou seja, eu não vou escrever ad eterno, né? Eu vou escrever de acordo com a extensão. Se a palavra é curta falando, ela vai ser curta escrevendo. E a criação de símbolos, letras, para representar o conjunto de fonemas da língua, ou seja, existem letras, existe uma questão física que representa aquele som e relacionar, então, o fonema com o grafema. Então, esses conhecimentos, gente, de identificar, de compreender que as palavras têm extensões variadas, e essa consciência, né, por isso que a gente também separa muito a sílaba, pode ver, a gente tem aquela coisa de separar sílabas, né, durante a escolaridade, que é justamente para entender que existe, então, essa relação. Aqui, gente, a gente tem os grafemas, as letras do português. Elas são letras finitas, e a gente tem, né, essas são as letras que a gente usa, porém, a gente tem aqui os fonemas. A gente tem aqui a relação dos grafemas e dos fonemas, e aqui começa o grande nó da questão, né? Então, por que é tão difícil, às vezes, escrever no português? Porque tem palavras, por exemplo, se eu falar para vocês agora, na nossa oficina, escrevam pipoca, ou escrevam baú, com certeza vocês não vão ter dúvidas de quais são os grafemas que vocês vão escolher, quais são as letras que vocês vão escolher para escrever isso. Agora, se eu falo a palavra ojeriza, por exemplo, mesmo pessoas com alta escolaridade talvez vão ficar um pouco na dúvida. Então, elas vão pensar, a ojeriza, aqui pode ser J ou G.
gerizar, pode ser Z ou pode ser S. O que eu faço? O que eu escolho? E aí que está a grande dificuldade. Geralmente, o erro ortográfico, ele aparece nesses momentos. Nos momentos em que uma letra, ela não tem uma única, um som, perdão, não tem uma única representação de letra. Ela tem várias. O S é o grande, né, terror da vida, porque, vejam, ele pode ser um S só, dois S, S cedilha, X, Z, então tem inúmeras representações. Então, fechando um pouco essa questão mais global, daquilo que a gente precisa entender, e daí vocês vão começar a entender um pouco por que eu fiz tanta coisa na minha pré-escola que eu não entendia porque eu estava fazendo, né? Então, por que eu tinha que fazer tanta coisa com rima e quanta separação de sílaba, enfim, porque existe essa necessidade de relacionar, de compreender, de fazer uma reflexão sobre a língua. Esse é o conceito de metalinguagem. Por exemplo, quando a gente escuta alguém falando, a gente não tem noção de onde começa uma coisa e termina a outra, né? Isso é algo que a gente aprende à medida que a gente vai sendo alfabetizado. Então, ó, quero tomar sorvete, é que a gente sabe que quero, tá? A gente aqui é uma transcrição fonêmica, então por isso que está o K no lugar do Q. Mas a partir do momento que eu vou lendo, que eu vou tomando contato com a escrita, eu entendo que existem ali, né, diferentes palavras, diferentes sílabas e diferentes sons. A escrita nos traz isso, né? Então, ela implica todos esses conhecimentos que eu falei para vocês. Ele precisa ter um conhecimento de refletir sobre a língua, né? E até mesmo assim, de eu saber o que eu falo, né? O que eu posso usar, por exemplo, no momento de escrever a palavra, né? Se eu vou escrever uma palavra que tem casa, vamos supor que é uma criança que está iniciando, ela pode escolher o Z, mas é importante que ela saiba que naquele lugar também poderia ser um outro som. Ali você tem duas opções, tá? Então, a criança precisa entender que o uso da linguagem escrita, ele é diferente do uso intuitivo da oralidade. E entender todas essas questões que envolvem a escrita, de parágrafo, de sílaba, de palavra, de texto, das intenções do autor. Então, tudo isso, gente, é algo que, se a gente for pensar, né, no dia a dia da gente, a gente ainda usa, a gente mobiliza, e ele é complexo. Até hoje, escrever, para quem eu digo que é adulto, que é universitário, pode ser uma tarefa difícil, né? Então, o que determina a aprendizagem da escrita é também uma oportunidade sistemática de interagir com esse sistema, ou seja, eu tenho que conseguir praticar, né? Além de eu conhecer, de entender tudo isso que eu já falei, né, das relações entre fonema e grafema, entre som e letra, eu preciso também entender as práticas da escrita, para que ela serve. É muito importante que uma criança entenda o motivo do que ela está escrevendo, para quem ela está escrevendo. Esse é um fator determinante para uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldades para ler e escrever. Para quem eu estou escrevendo? Quem é o meu autor? Quem é o meu leitor? O autor é muito diferente, por exemplo, se eu sempre escrevo só para minha professora, né, ou para o meu professor, ou se eu estou fazendo um folder de divulgação, ou se eu estou fazendo um manual explicativo para a comunidade. Então, todas essas questões, elas precisam ser mobilizadas, né, para que a pessoa entenda a prática e a finalidade. A escrita, hoje, ela é muito utilizada, ela tem uma função de memória, mas as pessoas, elas precisam entrar, né, nessa lógica e entender também o porquê. Qual é o motivo, né, de utilizar a escrita? Qual é o impacto que ela tem na minha vida? Deixa eu passar aqui rapidinho. E a gente entra, né? Mas todo mundo que tem dificuldade para ler e escrever, todo mundo que não conseguiu escrever ojeriza do jeito certo, né? Você pode até ter feito uma pesquisa.
tudo, qualquer coisa é transtorno. O que é dificuldade, o que é transtorno? Esse termo ele é um pouco pesado, mas é um termo que circula, que existe. Então, qual que é a grande diferença entre dificuldade de aprendizagem, pelo menos o que a literatura nos traz? O transtorno, ele tem uma base biológica, ele é algo do desenvolvimento da pessoa, que muitas vezes é entendido com caráter também hereditário. A pessoa herda, né? Ao que a dificuldade é algo que tem relação com as circunstâncias. Uma pessoa que não tem oportunidades de leitura e escrita, ela não tem um ambiente propício para ler e escrever. Vivian, não. Eu tive que entrar um pouquinho para ver se você consegue, talvez, mexer no fone, porque está dando umas travadas. Muito. Não, acho que pelo que as pessoas estão encaminhando para nós, está dificultando um pouquinho. Então, não, às vezes, é o movimento do fone, enfim, a gente aguardou um pouquinho para ver se poderia ser isso. Vamos testar, vamos ver para que a gente veja se você está com o YouTube aberto. Se você tiver com o YouTube aberto, fecha. Não estou com nada aberto. Então, vamos lá, vamos tentar sem o fone. Vamos tentar sem o fone para ver como é que fica, tá? Vamos continuando aí. Ficou melhor? Estou saindo de novo. Só dá uma. Tá bom, obrigada. Gente, eu peço desculpa aí pelos problemas técnicos, vamos ver se a gente melhora. Então, como eu falei para vocês, é muito importante que a gente entenda o que é dificuldade, né, e diferenciar daquilo que é considerado, então, um transtorno. Né, porque a dificuldade, ela tem relação com fatores extrínsecos. Não é toda criança que na escola apresenta uma dificuldade que vai ser considerado um transtorno, né? Por quê? Porque isso pode ser algo circunstancial, psicológico, social, e isso, gente, diz respeito a qualquer tipo de alteração, vamos dizer assim, que a gente possa pensar, tanto na escrita, quanto na litografia, quanto na matemática. Né? Ela vai ser influenciada por isso. Enquanto que a grande diferença é que a dificuldade, ela tem um impacto também de fatores externos, mas ela tem algo interno que desencadeia aquilo. O que isso significa? Não é porque uma pessoa tem um diagnóstico de dislexia que ela é só o transtorno dela, obviamente não, ou de descalculia, ou seja o que for. Ela tem também, da mesma forma, um impacto de questões externas. Mas aí, a gente tem que pensar o que é aquilo que causa, o que é aquilo que mantém. Né? Então, o que causa a dislexia, por exemplo, pode ser, né, tem uma causa orgânica, mas ela também vai ser reforçada na dificuldade se o circunstancial não ajuda, né? Isso pode ser mantido. Então, por que eu coloco aqui no final, né, tem uma última chamadinha do mundo diz, porque é muito comum que uma pessoa que tenha um diagnóstico tenha outros também, né? Por quê? Porque, como a gente falou, tem ali todo o cérebro que funciona, né, para que a leitura e a escrita ocorram. E isso não significa que não tenham questões emocionais, até porque as questões emocionais também moram no cérebro, mas então a gente tem que pensar nessa grande diferenciação. Por quê? Porque senão a gente acaba colocando na pessoa e tratando tudo como se fosse só orgânico. Então é muito importante dizer, inclusive, aquilo que é orgânico nunca será só orgânico. E quando a gente fala, por exemplo, que é muito comum uma pessoa que tem dislexia, tem um parente, um pai e uma mãe que tem, não é simplesmente que a pessoa tem dislexia, então os pais é genético, pronto, acabou e é isso. É algo ali que
tá? No gene. A grande questão é que essa pessoa que tem dislexia, o pai, a mãe, ele já vai ter uma dificuldade maior, inclusive, para auxiliar o filho. Então, às vezes a gente pensa simplesmente assim, das crianças cujos pais são analfabetos e que ela, de fato, só conta com a escola. Mas tem esse outro lado também. Se o meu calcanhar de Aquiles é ler e escrever, essa criança vai ter ainda mais dificuldade na mediação que existe dentro de casa num momento como esse, que tudo está sendo dentro de casa, mais ainda. Né? Vou passar rapidamente aqui, para a gente só entender um pouquinho, gente, não é aula de pedagogia, mas é só para dar um geral nos processos de leitura, como a gente vai caminhando em relação à leitura, né? Quais são as fases pelas quais a gente passa. Então, a gente tem um período que é chamado logográfico, que é aquele momento que o filho lê Coca-Cola, que a criança lê Casas Bahia, e que as pessoas falam, meu Deus, meu filho está lendo. Né? E não necessariamente isso é uma leitura. Por quê? Porque a criança, ela grava aquela sequência de letras, de sons, e muitas vezes misturado com desenho, e ela memoriza e sabe que aquelas letras naquele fundo vermelho significam, mas não tem relação nenhuma da letra com o som, que muitas vezes é o que acontece com a escrita do nome da criança, né? Que a criança simplesmente memorizou ali o desenho da letra, né? Sei lá, a criança chama Júlia, ela aprendeu, ela fez de novo e internalizou como que se faz. E depois que a criança, né, avança um pouco mais, ela passa por um período que daí sim já é de uma leitura alfabética. Ou seja, existe uma mediação fonológica. A criança pode não conseguir ler tudo, mas ela já consegue, né, produzir, ler, perceber. Principalmente, assim, as letras que são do nome dela. Ela pode, muitas vezes, ler um pouco inventado, mas ela vê, sei lá, o M e o A. Está escrito maleta, ela pode ler macaco, né, porque é a palavra que ela já conhece. Não existe regras de conversão. Ela, de fato, começa a entender, não, ler, né, eu preciso fazer, falar o que está escrito, né, ler, de fato, fazer essa mudança. Aí o último nível, que é o ortográfico, é quando, de fato, a criança consegue, né, analisar cada palavra, e também existe aí uma grande mudança, né, que nem sempre a criança vai precisar fazer essa conversão fonema-grafema de letrinha por letrinha. Né? A atenção pode ficar mais centrada na compreensão do que na decodificação. Vou dar um exemplo para vocês. Você lembra quando vocês começaram a ler? Vou contar aqui um breve caso, porque eu sempre vou contar um caso para segurar a atenção dos ouvintes. Eu aprendi a ler e escrever com a minha irmã. A minha irmã era minha professora. Então, eu entrei na escola com 6 anos, a escola era só ali, e não passei, né? Minha mãe era dona de casa, não foi aquela criança que foi desde os 2 anos na escola. Eu entrei com 6 anos e depois com 7 anos na primeira série. Eu tinha muito desespero de saber o que estava escrito. Eu olhava para aquelas letras, elas não significavam nada, e eu queria muito aprender o que estava escrito, e foi a minha irmã, que era só 2 anos mais velha que eu, que me ensinou. Eu lembro bem, assim, quando passou, né, para esse momento que, de fato, eu entendi o que significava essa letra P, e começava a ler e tudo mais, mas, nesse caso, eu ainda ficava ali, silabando, não sobrava espaço para compreensão. E essa é uma das grandes dificuldades da pessoa, por exemplo, que tem dislexia, né, porque quando ela tem essa dificuldade para decodificar, não sobra espaço para atenção, né? Em relação à escrita, a gente também tem, né, etapas. A gente não nasce escrevendo da mesma forma. A gente tem 4 períodos: o silábico alfabético e o alfabético. Então, o que acontece com o pré-silábico? É aquele momento que a criança faz bola, faz risco, mas ela diz que está escrevendo, que ela está contando uma história, ela faz algum sinal gráfico, então ela escreve assim várias letras do nome dela,
né? Ou seja, ela começa a entender que desenhar é uma coisa e que escrever é uma outra coisa, né? O desenho, ele representa algo, mas que escrever tem ali uma linearidade da esquerda para a direita, que é um outro movimento, vamos dizer assim. Então, isso aqui, ó, é bem um período que a criança passa. Ela escreve algumas letras, mas não existe nenhuma relação entre o som, né, e aquilo que está escrito. Então, peixe, que tem esse som, ela escreve com letras ali, né, que não tem essa relação. Às vezes ela começa a perceber que uma palavra maior precisa de mais letras para representar. Então, em relação ao outro período, a gente vai caminhando, então, que a criança começa a perceber que existe a relação. Por exemplo, aqui, mais que nessa palavra mariposa, a gente tem 4 letras representando a palavra. 4 letras, cada letra está representando uma sílaba. Então, já existe aí, né, um avanço. Da mesma forma, a palavra cavalo, a palavra bota, né? Aqui embaixo a gente tem a palavra sapato, representado por A, O, ou seja, a pessoa percebeu as sílabas que representam a palavra sapato, as vogais, e ela representou pelas vogais. Mesma coisa da boneca, O e A. Então, a gente começa a avançar, pessoal, em níveis de escrita que a criança ela vai relacionando o som com aquilo que ela representa o som, que são as letras. Então, é aquele quase. É muito comum que a criança não consiga representar todos os sons, né? Mas aqui já está muito próximo. Xícara, está quase lá, né? Faltou um I, faltou um R. O cavalo faltou um L, o bola, ela escreveu boa em vez de bola, faltou também só um L. Né? E aí a gente chega no final, que é onde a gente está, no alfabético, que tem sistematização das relações entre os sons das palavras e as letras que os representam. Tá? Então, a dislexia vai ocorrer, então, algum transtorno, alguma dificuldade nesse processo de aquisição, né? Ele frequentemente é caracterizado por dificuldades na alfabetização, na aquisição da leitura, da escrita, da ortografia, né, e podem ocorrer também algumas outras falhas cognitivas, fonológicas ou visuais. Eu me apoio muito no laboratório de investigação dos desvios de aprendizagem, que é o LIDA, da Simone Capellini, que foi minha professora. Ela tem um trabalho assim, muito interessante de desvendar, então, essas questões que cercam a aprendizagem, que é uma das áreas da fonoaudiologia. Então, a dislexia, a gente pode dizer, assim, grosso modo, que ela envolve uma dificuldade na aprendizagem, alteração nessa coisa fluida da leitura. A leitura trava, é uma leitura truncada. E existe uma ausência de resposta à intervenção. É muito importante dizer isso. O DSM, né, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, ele às vezes é muito criticado, mas ele tem essa contrapartida, né, que é de muitas vezes, né, e eu acho que atualmente ele faz isso, de rever algumas questões. Isso foi feito com a dislexia. Por quê? Porque precisa ter 6 meses de intervenção antes de se fechar um diagnóstico. Ou seja, a criança precisa passar por um processo de terapêutico, vamos dizer assim, de uma intervenção focada, para aí sim se fechar a dislexia. Criança de 5 anos tem dislexia? Também não. Né? É importante salientar que a criança ela tem que já ter um mínimo processo de maturação, 8 anos e 11 meses. Claro, gente, uma criança de 8 anos e 11 meses teve acesso. Né? E a dislexia é persistente, não é uma fase. Não é aquela coisa assim, eu escrevo bem, escrevo poema, porém não gosto de escrever resenha crítica. É algo que de fato atravessa. Então, essas são as questões que envolvem a dislexia. E, gente, eu trago um momento lúdico para vocês, para a gente entender um pouquinho do porquê que pode ser tão difícil, às vezes, ler. Por
exemplo, a gente tem aqui uma palavra, braquiocistocingotomia, nem lembro, nem sei se falei direito, que, independente do que seja, mas aqui seria uma cirurgia dos canais lacrimais. Abaixo a gente tem o pneumo-ultramicroscópico. Enfim, o que eu faço nesse momento? Eu preciso se lavar. Mesma coisa, esse segundo aqui é quando a pessoa fica com problema respiratório por conta da fumaça da lava do vulcão. E tem o hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que é, né, o medo que a pessoa tem de falar palavras muito longas. O que a gente faz aqui? A gente se lava porque a gente não conhece a palavra, né? Ao passo que, se eu coloco uma palavra, essas palavras agora, né, que são palavras que as pessoas conhecem, gato, boneca, universidade, flor, Curitiba, tranquilo? Principalmente se tiver muita gente de Curitiba. Se fosse uma pessoa, sei lá, gringa do leste europeu, talvez ela não fosse conseguir ver Curitiba. A gente tem duas palavras, empoderamento, sororidade. Por que essas palavras a gente fala tão facilmente, essas de baixo? Porque elas estão circulando, elas estão em voga, né? E as de cima têm uma alta frequência. Por que eu trouxe palavras tão complexas e palavras tão fáceis? Essas palavras complexas não significam que vocês tenham um problema, não, uma dificuldade. A gente faz isso porque a gente não tem a palavra na memória. E o que acontece muitas vezes com uma pessoa que tem dislexia? Ela pode ter uma dificuldade nessa rota, na rota fonológica, que eu preciso silabar quando eu não conheço a palavra, ou ela pode ter uma dificuldade nessa rota, que é aquela rota que eu memorizo a palavra. Então, eu olho e já leio a palavra inteira. Por isso que, se inclusive tiver um erro, às vezes a gente não enxerga. Porque a gente lê a palavra como um todo. Tinha um memezinho na internet que era: vou para casa e vou abrir uma caixa de cereja. Todo mundo lia cerveja. Porque naquele contexto, a cerveja era o que era mais possível, né? É o que fazia sentido ali. Então, essas duas rotas precisam funcionar. Porque tem momentos que eu vou ter palavras que eu nunca vi na vida, e tem momentos que eu vou ver palavras de alta frequência. E a pessoa com dislexia, ela tem dificuldade de sustentar isso na memória, né? Ela tem dificuldade de fazer essa imagem mental. Por isso que aí, às vezes a pessoa vai escrever, o pipoca, ela muda a direção. Essa é a dislexia visual. Ou seja, ela não consegue guardar o sentido e a direção das letras. E a mesma coisa, a primeira palavra é escrito quicoca, né, sem o U, e a segunda batom, que seria batom. Então, é muito comum nessa dislexia uma reversão, inversão, omissão, mistura de maiúsculas com minúsculas, porque é a questão visual que está prejudicada. Aí a pessoa adivinha a palavra, que é aquele exemplo que eu dei para vocês, sei lá, magnífico, a pessoa vai ler macaco, né, porque é uma palavra que ela conhece. A dislexia fonológica é aquele momento que a gente tem, gente, as trocas que a gente chama de surda sonora. Não sei se vocês já viram, já passaram por isso na vida de vocês. Mas a pessoa, em vez de falar, de escrever bola, ela escreve bola. Em vez de escrever apagou, apagou. Fruta, né? Fruta, com F, ela escreve fruta. Zebra, zebra. Muita gente faz isso. Daí você fala assim, gente, mas o que tem a ver? Né? Porque o V, por exemplo, ele não se parece absolutamente nada com a letra F. Mas aí que entra a questão auditiva. Se vocês colocarem a mão de vocês no pescoço, né? A gente sempre faz isso com as pessoas que têm esse tipo de troca. Se vocês fizerem um F bem comprido, vocês vão ver que o pescoço de vocês está bem parado. Mas que se vocês fazem né, V, ele tem ali, a gente brinca que liga o motor. Elas são letras, então, né, que têm uma semelhança em algum sentido. E é aí que aparece a troca. Então, assim, tudo aquilo que a gente entende como, nossa, isso é um erro, a pessoa errou, na verdade, gente, o ser humano, ele sempre tenta se aproximar, eu acho que não é do acerto, não é bem essa palavra, mas daquilo que propicia a comunicação.
Então, aqui a gente conseguiu entender o sentido, apesar de existir ali a troca. E na fala, a criança faz a mesma coisa. Quando ela não consegue falar um som, ela vai falar o som que é mais próximo daquele que ela quer atingir. Então, essa é uma troca muito comum que acontece, que aqui não é uma questão visual, não é como o P por B, né, que as pessoas falam muito na escrita espelhada. Aqui a gente tem um outro motivo para a ocorrência da troca, ok? Então, a gente precisa, como eu falei para vocês, de memória, né? Da memória de como as palavras são grafadas, da memória de como é aquela palavra para eu bater o olho e saber qual ela é, mas isso não significa que eu não precisa ter conhecimento de mundo, de gêneros textuais, da intenção do autor. Então, são vários ingredientes para que eu possa ler, né, e compreender e também escrever, porque a leitura também demanda isso, né? Então, aqui eu trago uma figura, né, não é um texto, é uma figura, mas que a figura também representa, né? Ela não deixa de ser um discurso. Então, é uma tirinha do Maurício de Souza, e num dos quadros, né, no primeiro da esquerda, a gente tem um mágico tirando um coelho da cartola, tem a assistente segurando a cartola, e no segundo quadrinho, ele tira o coelho, abraçado no coelho Cebolinha, e abraçado no Cebolinha a Mônica saindo de dentro da cartola. Eu trouxe isso aqui? Porque, gente, a pessoa tem que entender uma série de coisas para entender isso. Ah, que o mágico tira o coelho da cartola, ok. Mas aqui, por que isso se torna engraçado? Né? Quem é Cebolinha na fila do pão? Cebolinha é um personagem que fica desesperado nos planos infalíveis, querendo o coelho da Mônica. E, ao mesmo tempo, Mônica é uma pessoa que fica furiosa e vai atrás do Cebolinha para ter esse bendito coelho de volta. Então, o quanto a gente precisa de conhecimento, vou pular esse aqui, gente, conhecimento para entender, assim como a gente precisa também contextualizar os textos no momento histórico. Aqui a gente tem uma propaganda que era de uma sandália, de um anúncio de uma novela, era uma novela, que daí a partir da novela fizeram a sandália. E hoje seria cancelada esse anúncio, foi no início do ano 2000, mas não foi, porque falava assim, como que você se torna celebridade? Tirar a roupa, casar com um milionário, ter um programa de TV, e várias vezes vai aparecendo tirar a roupa, entrar no reality, namorar um jogador de futebol. Então, isso diz muito, primeiro que é uma sandália voltada para o público feminino. Isso diz muito de como a mulher era vista. Uma mulher, para ser famosa, tinha, né? E percebam que aparece tirar a roupa aqui várias vezes. Né? Então, o quanto também os efeitos que um discurso traz. Aqui, gente, a gente tem um texto, imagem também muito atual, que é da Damares. A gente tem que entender, está escrito ali, ministra Damares, várias criancinhas, uma menina de rosa, 2 menininhos de azul, um mais atrás de laranja. Ela diz menina de rosa, menino de azul. E ao fundo da fila, ao final da fila, tem um garoto de roupa laranja. E aí o menino fala, meu pai mandou vestir laranja, e da mochila dele saindo ali umas notas. Ou seja, a gente, para entender isso, tem que entender o contexto. Quem é Damares? Esse discurso do menina que usa rosa, menino que usa azul. Um discurso como esse, há uns anos atrás, ninguém entendia nada, né? Então, gente, como eu falei para vocês, como todo cérebro, gente, está relacionado no ato de ler e escrever, e a gente precisa de uma série de habilidades para fazer isso, além da pessoa ter dificuldade para ler e escrever, ela pode também ter uma alteração no próprio contorno da letra. A gente sabe que hoje as pessoas têm escrito muito pouco. A gente praticamente não escreve mais. As pessoas digitam e imprimem aquilo que digitam. Mas a gente, em alguma medida, pode escrever, e, na verdade, a escrita ela aponta para não só questões de capacidade, né, do cérebro, mas, sobretudo, de coordenação motora. Né? E aí, mais uma vez, vem, por que quando a gente é criança, a gente faz tanto exercício amplo, mão na cabeça, mão na cintura, um na frente, o outro atrás? Por que às vezes a gente faz massinha e bolinha? É para
preparar. Né? Então, a gente tem a disgrafia, que pode ser tanto uma alteração também nessa questão da direção da letra, muita confusão entre o Q, o P, o D, o B, como também no tamanho da letra. Sabe aquela letra que sai assim, subindo a serra, descendo a serra? Não tem linearidade, uma hora a letra é imensa, uma hora é pequena, uma hora ela sobe, uma hora ela vai. A pessoa mistura letra de forma com letra de mão, com tudo. Né? Então, para eu escrever bem, eu tenho que considerar todos esses aspectos. Ser legível. Gente, talvez muita gente esteja se identificando. Jesus, sou disgráfico. Todos os médicos são disgráficos. Claro, gente. Tem uma questão do tempo. Se eu vou escrever algo com tempo, com dedicação, provavelmente a minha letra vai ser melhor. Se eu faço ali correndo uma anotação de aula, a minha letra provavelmente não vai ficar tão bonita. Mas o que é importante a gente entender, né, em relação à escrita? A escrita tem que ser feita no mínimo esforço, né? Tem que ser na apreensão do lápis, com o esforço perfeito no papel. Sabe aquelas pessoas que rasgam o papel de tão forte? Ou então aquela letra assim que mal aparece? Todas essas questões, elas apontam para isso. Então, aqui a gente tem uma imagem que aparece em várias letras, várias palavras, com as letras de tamanhos diferentes, o contorno bem impreciso, com bastante dificuldade, né, de compreensão de quem lê, e as palavras, as letras com aquela falta de simetria. Muita gente fala que deveria ter o caderno de caligrafia ainda, né, mas, na verdade, às vezes não é simplesmente o treino da caligrafia, mas é entender o que a pessoa faz, né? Quando a gente recebe esse diagnóstico de disgrafia, tem gente que confunde até a disgrafia com a desortografia. A disgrafia é mesmo o ato de escrever, né? Às vezes a pessoa é lenta, fica com o lápis no ar, né? Escreve assim, sabe aquelas letras separadas? Porque quando a gente escreve, a gente vai contorno do A, do B, você não precisa parar, você não precisa tirar a mão do papel. Ele vai num contínuo, você só pausa quando muda a palavra, né? Mas quando não muda, era para ser um processo contínuo. E aí, a gente precisa entender também que a pessoa ela tem que ter prática, ela tem que ter instrução para você dizer que uma pessoa é disgráfica ou não. Se ela não teve instrução, ou se ela não trabalhou a coordenação motora, é claro que vai ter um impacto, né, na escrita dela, no contorno, que tipo de experiência ela teve. Até muitas vezes as pessoas acham que a melhor forma de você avaliar a escrita da pessoa, a letra da pessoa, é ela escrevendo espontâneo, e não. O que mais mostra a letra da pessoa é a cópia. Porque quando você escreve espontâneo, envolvem outras questões. A cópia não, é só uma questão visual. Eu bato o olho, volto e escrevo. E aí sim aparece a minha letra. E também existe, gente, uma correlação muito grande, né? Vocês podem ver, é muito comum quem atua na escola, quem atua no ensino superior, existe um pacote, às vezes você recebe alguém que tem todos os diagnósticos. É muito comum existir essa correlação, especialmente por causa desse freio inibitório, né? Essa questão do foco na atenção, que também precisa, né, na hora de escrever. Aqui, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, né, a grande diferença entre disgrafia e desortografia, ou seja, aquilo que diz respeito ao traçado da escrita e aquilo que diz respeito a como as palavras são grafadas, que tipo de letra eu utilizo, eu trago aqui para vocês algumas palavras, são palavras que não existem, tá? Então, é muito comum a gente fazer isso, a gente faz um ditado e fala, por exemplo, para a pessoa, é que aqui vocês já estão vendo, mas senão a gente poderia fazer aqui um momento de descontração. Longeza. Então, longeza aqui, se a criança, na hora que ela escreve longeza, ela coloca um J no lugar do G, um Z no lugar do S, ok. Por quê? Porque poderia ser. Essa palavra não existe, gente. Na verdade, a gente escreve aquilo que é possível, né? Então, o que aqui não seria algo que seria, vamos dizer assim, dentro da regra? Se ela colocasse um M antes do G, aí não, porque está fora da regra, tá? E assim com outras palavras. Enquece,
mesma coisa, não pode colocar o M. Se eu colocasse aqui enquece com 2 S's, também já vai falar, ela não entendeu essa regra, né? O S, ele só dobra com o som de S forte quando ele está entre 2 vogais. Então, esse tipo de coisa, é claro que a gente faz isso muito mais com criança. Mas a ortografia, gente, ela envolve regras, como essa que eu falei para vocês, o M antes do PIB, memórias, possibilidades, ou seja, ali no Longesa poderia ser G, poderia ser J. É importante que a pessoa domine isso. É isso que geralmente se faz em terapia. Aquilo que a pessoa passa a tentar controlar aquilo que ela fazia, assim, que é muito comum em quem tem, vamos dizer assim, uma alteração, eu ouvi falar essa palavra, mas que tem, vamos dizer, um impacto na ortografia, que a pessoa, cada hora, escreva de um jeito. Então, ela escreve exceção, ela usa cedilha, depois ela escreve com 2 S, depois ela escreve com C só, ela escreve ansioso com S, depois com C, no mesmo texto. E por quê? Porque ela não consegue memorizar. E essas regras, antes do PIB, você fala assim, gente, mas a pessoa ouve isso desde que nasceu praticamente. É uma coisa que ela não consegue sustentar e ela continua escrevendo, às vezes, assim, meio que de forma aleatória. E aqui a gente entra na questão da transparência e opacidade. O que é transparência e opacidade? Quando eu tenho lá atrás, que eu mostrei para vocês no começo, uma letra que só tem um representante, assim, um amiguinho para ela, como é o P, o T, tudo aquilo que tem o som de P vai ser um P, tudo aquilo que tem som de P vai ser um T que representa. Mas se eu tenho S, se eu tenho Z, eu tenho aí é que entra a questão. E é aí que entra o nosso calcanhar de Aquiles e que a gente tem até hoje. Né? E essa questão ortográfica não é só a pessoa que escreve exceto com S, não é isso. A gente tem várias possibilidades. E esses erros, na verdade, a gente não gosta muito de falar de erros, são hipóteses. A pessoa está tentando chegar lá. É muito comum que as pessoas tenham essa dificuldade, né? Então tem até um memezinho na internet que vem para cá, meus pais sairão. Daí o namorado pergunta, mas sairão quando? Não, eles já sairão. E na verdade ela estava querendo dizer saíram, né? Então aí ela não entende a sonoridade. A gente até brinca que a gente tem que chamar a palavra. Roubaram, roubarão, né, para entender quando é ão, é quando a tonalidade está no final. Outra coisa que acontece muito, tampa, com M com N, a pessoa não se apropriou das regras, quando que eu uso M, quando eu uso o N, antes de P sempre N, né? Essas regrinhas de acentuação que Jesus, às vezes, a gente não entende até hoje, né? É difícil memorizar todas elas, aqui eu coloquei uma coisa tranquila, sofá e sofa, né? Sofá tem acento, nem sempre quando o som é forte no final, ele vai ter acento, né? Saci não tem acento, mas daí tem as regrinhas que vão mobilizar isso. Xingar e xingar, né? O xingar com X e o xingar com CH. Muita gente acha que o certo é com CH, quando na verdade é com X, né? É muito comum a gente ver as pessoas falando escrevendo com CH. E aqui entra a arbitrariedade. Poderia ser com CH? Poderia, mas não é. Né? E aí que entra a questão que as pessoas ficam desesperadas, por que é assim, por que o português é tão difícil, porque ele não tem uma ortografia completamente transparente, né? Que tem essa relação unívoca. E a cebola, que aqui está com S, em vez de C, que poderia ser também, né? Aqui eu trago uma série de outros exemplos, vou dar uma puladinha, só vou falar de um que é muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com o pessoal de Curitiba. Gente, eu sou paulista, eu já rodei muito o mundo, já morei no Paraná, moro agora em Santa Catarina, já morei em Minas Gerais, e a gente tem, assim, dos lugares que eu passei, que a gente fala menino, dente, a gente não fala dente, como geralmente é a forma de falar. Isso não é errado, não existe certo e errado, tá? É muito importante falar isso, eu sempre falo nas minhas apresentações. Eu digo que sotaque não se discute. Escrita é uma coisa, fala é outra.
É muito bonitinha a história, que uma vez uma menininha estava começando a ler e escrever, a gente acompanhava lá na clínica, ela começou assim, ela escrevia menino, porque ela tinha esse apoio na oralidade, isso é muito comum no começo. E ela escrevia menino, e aí eu era supervisora, a terapeuta que acompanhava falava, olha, fulano, a gente fala menino, mas na hora de escrever é com O, a gente fala, mas a escrita é com O. E aí ela foi escrever a história do urubu e escreveu o orobô, que fez todo sentido, né? Então, o que ela fez? Ela pegou uma regra e ela generalizou aquela regra. E aí ela coloca orobô. Isso explica também, muitas vezes, por que uma pessoa que tem pouca experiência de leitura escreve amarelo, né? Porque ela entendeu assim, geralmente a frase começa com aquele A sozinho. Então, toda palavra que começa com A sozinho, ela vai ser o A separado. Ou então, né, o embora, porque existe essa coisa em algum lugar, então as pessoas elas fazem essas generalizações. Isso é muito comum. Então, eu trago assim, é claro que a gente nunca vai esgotar o assunto sobre a leitura e a escrita, porque ele é para sempre, a gente nunca para de aprender a escrever. A gente tem várias questões que envolvem coesão e coerência. Falando aqui que eu estou com o meu tempo bem apertadinho, mas eu me prontifico se a gente puder desenvolver com áudio melhor, prometo. Eu sei que a gente teve ali uns perrengues com áudio, com um tempo também mais tranquilo, mas é um terreno muito fantástico, interessante, né, e que daí a gente vai entendendo, né, que para algumas pessoas ler e escrever pode de fato ser um embate, e por isso que ler e escrever, especialmente a checagem pela escrita, não pode ser o único meio que a escola pratica, a única forma de avaliação. É muito importante a gente variar essa forma de avaliar, né? É muito importante que o sujeito possa refletir sobre a escrita dele, sobretudo saber para quem se direciona e entender a motivação da escrita. Por que as pessoas escrevem tanto no WhatsApp e às vezes nem né? Às vezes escrever uma outra coisa dá tanto trabalho, mas ela fica o dia inteiro escrevendo no WhatsApp, porque existe uma motivação, né? Tem ali a motivação de continuar, de estabelecer a comunicação e manter essa comunicação. Ela tem informações, ela recebe fake news, descobre se a fake news é fake ou não é, mas, enfim, existe uma motivação para aquilo, e eu acho que é muito importante a gente trabalhar com isso, mas, sobretudo, entender, né, que algumas questões, elas não dizem respeito a desleixo, a má vontade, são características do sujeito. Eu acho que isso é muito importante, porque por mais que hoje a gente esteja no foco da pessoa com deficiência, e esse é o grande foco da APN e também da CAI, né, e fico muito feliz de estar agora visitando aqui a minha dupla filiação, a gente começa a receber sujeitos que têm outras formas de ser, de agir no mundo, de aprender, e que a gente precisa também saber como lidar, acolhê-los. Eu acho que o ponto disso é a gente entender essas particularidades e a gente se colocar também no lugar. Eu faço esse passeio, né, do retorno de como foi nossa vida, de aprender a ler e escrever, e às vezes as dúvidas que a gente ainda tem, para a gente entender que sim, é um terreno muito complexo. A gente entra num terreno mais complexo ainda, né? Porque o puro creme do sofrimento, eu brinco, para a grande maioria das pessoas, é aquilo que envolve a matemática. Então, assim, geralmente é o calcanhar de Aquiles das pessoas, e por isso que a descalculia, muitas vezes, ela nem é diagnosticada, porque não entender matemática é isso mesmo, né? O estranho é quase assim, pouco comum aquele que sabe muito. Mas também é importante entender, gente, aqui não se trata de descalculia, meu Deus, eu nunca entendi trigonometria na vida, por exemplo, não é isso. É uma questão, assim, do senso numérico, uma questão, assim, de quanto representa aquele número, as quantidades, se é muito, se é pouco, se é o primeiro, se é o segundo, essa noção, assim, isso aqui tem mais ou menos tantos centímetros, ou isso está mais ou menos a tantos metros, aproximar, sabe aqueles programas que trazem um balde cheio de bola, você acha que quantas bolas tem aqui, né? E, enfim, até esses dias a minha filha trouxe
uma pegadinha, sei lá, era alguma coisa que tinha que fazer na faculdade, que era para a pessoa estimar quantas gotas cabiam em cima da face de uma moeda. Gente, às vezes é tão difícil fazer certas estimativas. Algumas questões, gente, elas são muito intuitivas. A criança já sabe. Sabe aquela coisa assim que a criança fala? Tem uma lá com uma boneca, chega outra criança e fala, eu tenho duas. Às vezes ela mal sabe falar, mas ela já entende que é duas, ela fala, eu tenho mais que você. Então, essas questões, elas não precisam ser aprendidas. Mas a gente tem que, para a gente se apropriar, né, dos conceitos matemáticos, daquilo que envolve, a gente tem que adquirir alguns processos importantes, né? Por exemplo, a contagem, né, de contar, de ter uma linha mental numérica. Gente, eu não sabia disso. Eu tenho essa linha mental numérica desde que eu me entendo por gente, de verdade. É uma coisa assim, tem na minha cabeça uma linha que vai assim até o 10, vai passando as dezenas, assim como uma linha dos anos, gente. Eu tenho uma linha mental que vai e volta. E daí eu achei que tinha alguma coisa muito errada comigo, mas depois descobri que é bom ter essa linha mental, que ela te auxilia nos cálculos, né? Mas, enfim, o que é importante dizer é que existe uma diferença muito grande, gente, entre aquilo que é uma dificuldade por conta de trauma, né, que eu acho que isso é muito construído, a matemática ela é pintada como o maior bicho-papão da galáxia na escola, ou não entender uma determinada matéria, essa dificuldade de base, né, de quantidade, de distância, essas questões que vão compondo, né, uma questão maior que é a descalculia. Mas aí tá, entra uma pessoa com descalculia na universidade, vou ter que trabalhar essas coisas tão básicas, né? Na verdade, o que é importante é a gente entender que, assim como uma pessoa com dislexia, às vezes tem dificuldades para entender algumas regras, dificuldades para entender, por exemplo, quando um complemento ele é aditivo ou ele é adversativo, ou entender regras de ortografia, a pessoa com essa questão matemática, às vezes ela vai precisar muito mais de apoio concreto, ela vai precisar muito mais de que as coisas sejam rememoradas. Sabe aquela coisa que a pessoa está ali na lousa, gente, isso aqui a gente aprendeu na unidade tal, e só coloca o resultado. Gente, isso aqui é uma equação, agora a gente cai numa equação de segundo grau, e o resultado dá tanto, x1 e x2. Mas a pessoa que tem descalculia, talvez seja difícil para ela acessar e lembrar como que faz, né? Qual que é a fórmula de Bhaskara. Então, essas questões a gente ir rememorando, talvez leve mais tempo, mas isso ajuda toda a turma, né? E o que a gente tem, gente, em relação ao cálculo, uma notícia boa, o cálculo não envolve o cérebro inteirinho, mas também envolve bastante, né? Na verdade, é quase tudo. Ele envolve o parietal dos dois lados, aqui ficou o parietal duas vezes, gente, peço perdão, o parietal dos dois lados, o pré-frontal esquerdo e os dois lados do occipital. Então, ele não envolve tudo, mas ele envolve muita coisa, e ele também vai envolver questões da própria linguagem, né, porque a explicação, ela é linguística, a gente tem uma questão dos enunciados, que muitas vezes envolvem a linguagem, né? Então, existe essa correlação. Aí, como eu falei para vocês, a gente tem que diferenciar o que é dificuldade de aprendizagem, o que é descalculia, que é essa questão de base, e a gente tem também um termo que se chama acalculia, que seria aquela pessoa que, por uma questão de uma lesão adquirida, ela perde a capacidade de fazer cálculo. É diferente da descalculia, que é uma coisa processual do desenvolvimento da pessoa. Então, aqui, gente, por exemplo, a gente tem 3 representações, 5. Embaixo a gente tem 3 asterísticos, como algumas pessoas falam, que são ali 5, né, que normalmente a criança pode usar pedrinhas, bolinhas. A gente tem o número 5 e a gente tem também a palavra escrita 5, né? Então, a pessoa, ela precisa dominar e entender que tudo diz respeito à mesma coisa. Assim como alguém faz uma leitura, né? Você tem que escrever 567. O contrário, está escrito 567, transforma em número, né? Então, vocês também já devem ter feito isso na escola. Escreva o nome do número ao lado
escreva, uma vez até vi um enunciado que era escreva seu nome ao lado de cada número, e daí a criança foi lá e escreveu o nome dela do lado de cada número, a gente tem, então, essa correlação. Gente, eu quero dizer, assim, que muito prazer, muito legal ter esse momento com vocês, me abro para outras possibilidades, a gente vai abrir um pouquinho para conversar, responder perguntas. Peço desculpa pelos impasses na possível transmissão. Aqui eu acho que está um pouco complicado hoje, a gente teve também um dia de chuva aqui. Enfim, Florianópolis chove bastante, mas esse é um assunto que me motiva muito e é só para abrir, assim, em vocês a sementinha da vontade de entender um pouco mais sobre a aprendizagem. Eu acho que quem está envolvido com a educação, de fato, tem que abraçar, né, esse terreno. Então, eu já falei para vocês, acho que várias vezes, sobre a comorbidade, enfim, agradeço muito a atenção, muito obrigada. Aqui tem os meus contatos imediatos, vivian.dias@ufsc.br e a aerovivian@yahoo.com.br, é o meu e-mail institucional, meu e-mail pessoal, podem entrar em contato. E eu fico muito feliz. Obrigada, Vivian. Nós iniciamos hoje num dia mesmo de muito vento, muita chuva, né? Estamos aí com a região de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, prometendo para a noite, talvez aí um vendaval forte, né? De fato, teve alguns cortes, né? Alguns momentos que ficou, não digo de difícil compreensão, mas dava uma escapadinha, enfim, depois a gente revisa, mas o importante é que nós conseguimos trazer à tona um tema de suma importância. Há vários comentários no chat, elogiando a temática, colocando da necessidade de termos, né, momentos importantes para se discutir esse aspecto, alguns lamentando a sua própria internet também, enfim. E, dentre os comentários que surgiram já desde o início, algumas questões você trouxe, mas tem um aspecto que eu vou colocar aqui, que foi bem no início da fala, que a Cleo coloca, Cleo Kuhn, que quando a pessoa confunde conceitos, exemplo, ela sabe que de um lado do cérebro é tido como racional e o outro emocional, mas nunca lembra qual é qual. Isto está dentro de um quadro de dislexia? Ela pergunta, tá? Depois, há outros aspectos como, por exemplo, exemplos que você mesma traduziu muito bem, né? Que minha filha tem 6 anos, fala a Marcela Negri, e ontem ela estava indignada, porque casa se escreve com C, e se a letra C tem o som de C, e não de K. Daí eu disse, né, ela comentou com a filha, um dia você vai entender. São as coisas da nossa língua. Então, eu acho que são também elementos aí importantes que são trazidos. Sim. Gabriel também comenta as lembranças, né, da educação fundamental, do ensino fundamental, no período lá de alfabetização, quando a professora solicitava ditado. Gente, acho que ditado é um trauma na vida de todos nós. Era sempre muito... Ninguém lembra com felicidade, quase ninguém lembra com fogos, né, os ditados. Mas ele comenta que ela solicitava que o ditado fosse escrito separando as sílabas. Então, ouvi um pouco, né, desse método aí que a professora trabalha. Também é comentado pela Marcela as questões relacionadas de marcar o erro com o vermelho, né? Isso a gente tem há anos colocado, mas infelizmente ainda se coloca, né? E pode ser prejudicial para o bom andamento da alfabetização. Como é corrigir sem apontar erros? A reescrita é uma opção.
Eu acho que pelo nosso adiantado da hora, nós temos mais 10 minutos só, né, para terminar o nosso tempo. Eu gostaria muito que você tentasse sistematizar alguns desses aspectos e encerrarmos aí, né? Tá. Em relação à lateralidade, né, se a pessoa simplesmente ela se esquece assim, o cérebro esquerdo que é racional e o direito que é mais emocional, é uma questão de memória. Agora, a questão de não saber o que é a minha esquerda, o que é a esquerda no outro, ela é algo que provavelmente não foi trabalhado na infância, pode impactar na escrita. Então, às vezes, eu ter ali algum erro na direção, no sentido das letras, mas não necessariamente é dislexia, né? Dizer assim, porque a pessoa tem isso, ela tem dislexia. Não necessariamente. A questão do K, né, a gente tem aí muita diferença entre o nome da letra e o som que ela representa. E a letra C, para mim, é o mais complicado, porque na escola eu aprendi assim, tem, né, K, Cu, e o Ceci, eles se perderam da mãe, gente, era uma história muito triste, tinham ficado órfãos, e o som deles era diferente. Então, é muito interessante que a criança comece a refletir, vai descrever que letra que vai representar esse som. Pode ser K? Pode ser o K na Karina, né? Sei lá, em quilowatt. Tem momentos que a gente usa a letra K, mas que tem outras representações. E aí eu já entro na resposta da pergunta, eu não lembro do nome dela, mas que a Laura mencionou. A Marcela. Isso, da Marcela, da questão de como se abordar o erro. Acho que, na verdade, é uma reflexão, e é até legal não chamar de erro, é de hipótese. Olha, aqui você escreveu, sei lá, sorriso com Z. Qual outra letra que poderia ser? Às vezes a criança vai falar, não, é Z, tem som de Z. Mas sabia, lembra como escreve casa? Em casa a criança sabe, ela escreve com S. Tá vendo? Por que o S aqui? Por que é S? Porque entre duas vogais o S tem som de Z. Então, ali no sorriso é a mesma coisa. Existe até uma forma de corrigir que a pessoa, ela estabelece tipo uma legenda. Então, ela coloca para a criança assim, uma estrelinha. A estrelinha representa um erro por essa arbitrariedade. Poderia ser S, poderia ser Z, poderia ser dois S. Aí a criança passa a refletir. Aqui eu coloquei isso, mas será que é esse outro? Né? Assim como pode ser pelo erro de tonicidade, né? Como o que eu falei, do chegaram, chegarão, saíram, sairão. Então, eu acho que é importante tirar um pouco essa coisa do vermelho. Acho a reescrita muito válida, acho que uma reescrita mediada, e acho que, sobretudo, saber por que aquilo não é o convencional. Né? Por que a criança não atingiu? Porque simplesmente a gente colocar o erro, né, eu acho que é importante que a pessoa entenda, que ela reflita sobre aquilo que ela está produzindo. E a questão, se eu esqueci de alguma questão, depois você me lembra, Laura, mas a questão do ditado, né, ele é uma prática assim, que dá um certo receio, porque existe uma pressão, né, tudo aquilo que é uma pressão de tempo, a criança não tem muito tempo, ela não tem como voltar, porque a palavra foi dita, acabou, a professora já está dizendo outra, né, e aí você não tem muito período de reflexão, mas ela tem o caráter de que a pessoa faça essa relação daquilo que ela ouviu e daquilo que ela escreve, que daí não é cópia, né? Aí não é aquilo que ela está na memória. Porque é muito comum também que a criança, quando ela começa a escrever, ela lança a mão daquilo que ela dá conta. Né? Ela escreve palavras que ela domina. A gente faz isso às vezes, né? Não sei como escreve essa palavra. Vou substituir por um sinônimo que eu sei. Quem nunca, né? Principalmente se é uma redação do vestibular. Eu queria tanto escrever a palavra, mas eu não tenho certeza absoluta se é ou se não é, e aí a pessoa opta por outra coisa. Então, eu acho que o ditado é uma prática que eu não sei se ele se constitui ainda, se ele continua sendo praticado, mas eu acho que o importante é a variabilidade. Hoje, felizmente, a gente tem uma variação de gêneros textuais. Quando eu era criança, era só minhas férias. Era só narrativa. Narrativa, narrativa, narrativa forever. E aí fica uma coisa assim, estou escrevendo para minha professora. Né? Hoje a criançada escreve conto, lista de supermercado, manual de instrução, ela escreve, simula que está escrevendo um blog. Então,
Hoje eu acho que a gente tem, assim, uma variabilidade de uso da escrita. Eu acho que a escrita nunca esteve tão presente na nossa vida, a leitura e a escrita. A gente faz isso o tempo inteirinho. A gente acorda lendo e escrevendo, a gente vai dormir lendo e escrevendo. Eu não estou dizendo da qualidade, da complexidade daquilo que a gente está escrevendo, mas a gente está escrevendo. Eu acho que hoje a escrita, ela entra num outro patamar, né? E eu acho que essa centralidade da escrita não significa que com isso também todos os impasses e as questões estão sendo resolvidas. Eu acho que é muito importante que a universidade também, ela entenda um pouco isso, a universidade ou a escola, que ela entenda tudo isso, porque não é simplesmente fazer um encaminhamento. Né? Eu acho que durante muito tempo a gente começa do encaminhamento. A criança tem uma dificuldade, encaminha para o psicopedagogo, encaminha para o fonoaudiólogo. Então, eu acho que a intenção é a gente refletir sobre isso nos ambientes educacionais. E como eu falei para vocês, eu faço essa visita, assim, para a gente se colocar, se entender, lembrar um pouco, rememorar, que eu acho que fica até mais fácil para a gente entender, às vezes, o impasse. Muitos a gente viveu, e muitos a gente ainda vive, né? Porque a gente está aí forever aprendendo a ler e escrever, né? Não acaba nunca. Verdade, Vivian. A gente finaliza agradecendo as pessoas que estiveram conosco aqui, aos nossos intérpretes, a Vivian, o nosso público, que sem dúvida vai aproveitar bastante, né, dos conhecimentos, e dizer que na semana que vem a gente tem uma outra temática, que é sobre transtorno do espectro autista, e que ficaríamos muito felizes também de recebê-las e recebê-los. Um final de tarde muito bom, e vamos ficar na torcida aí que não tenhamos um temporal pela frente. E, Vivian, foi excelente, muito obrigada, você respondeu aos questionamentos. Encerramos por aqui, pessoal. Ok.